Vamos continuar então o estudo da semana passada, né, sobre o levantamento de forças anticristãs, Apocalipse capítulo 13. Vimos na semana passada a primeira metade, até o versículo 10, 1 a 10, a besta que emerge do mar. E hoje nós vamos ver do versículo 11 até o versículo 18, que é a segunda metade, a segunda, né, o segundo monstro, a segunda besta, a besta que emerge da terra. Então nós vimos aí essa é uma pintura, nem sei quem foi que fez, né, essa pintura, mas então no capítulo 12, do Apocalipse capítulo 12, nós temos o diabo retratado, né, como um dragão. Capítulo 12 até identifica o diabo, a antiga serpente, né, e o diabo é esse dragão. E esse dragão então se coloca à margem, né, do mar, ou se coloca na areia e convoca as duas bestas, né, que vão agir a seu mando, a seu poder, inclusive. Ele vai conferir o seu poder a essas bestas, né, e elas vão agir ao seu comando. Uma delas é a besta que emerge do mar, então com corpo de leopardo, com 7 cabeças como de leão, com patas como 10 chifres e 10 coroas, simbolizando o poder, né? E hoje nós vamos ver a besta que emerge da terra, né? E as características de cada uma. Bom, quem não assistiu o estudo da semana passada, está lá gravado, né, na playlist, vai lá na playlist, acessa Apocalipse, e hoje é a besta que emerge da terra, tá? Vamos lá. A besta que emerge do mar aparentemente representa os reinos e poderes políticos anticristãos, tá? Então são forças políticas, os chifres, esses animais, o leopardo, o leão, as patas como de urso, são os animais citados em Daniel. E em Daniel eles simbolizavam reinos, e no Apocalipse novamente eles são reinos, são reinados, são poderes políticos anticristãos que perseguem e matam os cristãos. Então, não que seja apenas estes, mas eu terminei o estudo da semana passada falando sobre o comunismo e como o comunismo é uma força política e que tem o poder de matar os cristãos e realmente o comunismo, a China, por exemplo, é um dos países que matou e continua exterminando cristãos, sendo um Estado, né? um país anticristão. Não teoricamente, mas você sabe que na China, por causa do comunismo, né, tudo fechado, mas sim a gente sabe de milhares de pessoas presas, perseguidas e mortas na China ainda hoje, né? Portas Abertas nos mostra bastante isso. E fora isso também nós vimos aí os estados islâmicos, né? Todos os países, portanto poderes, países que por causa da sua religião exercem perseguição e até milhares de mortes, né? O ano passado nós lembramos de uma forma toda especial dos estados islâmicos aí, de perseguidores do cristianismo. Isso são reinos, então, reinos anticristãos, reinos que perseguem e matam. Terminei o estudo da semana passada mostrando o mapa do Ministério Portas Abertas, da perseguição no mundo atualmente, como isso bate exatamente com os países comunistas, como bate com os países de estados islâmicos, ou seja, essa besta que emerge do mar, esse poder político anticristão de tentar abafar e até exterminar o cristianismo, tanto nos países comunistas quanto nos países islâmicos. Nós temos pelo menos metade, se não mais da metade do mundo sob perseguição e com estados exatamente como esses de reinos, né, anticristãos. E a besta que emerge da terra parece representar ideologias e religiões anticristãs. Vejam que por detrás do comunismo nós temos o marxismo, uma ideologia anticristã. Ideologia mesmo, que nasceu antes e sempre foi anticristã. E o comunismo só colocou em prática e então a perseguição começou nos países comunistas. Mas antes vem a ideologia. E a ideologia caminha junto com a opressão de fato e com o poder de matar.
Então você tem ideologia e você tem o poder de executar a ideologia. E nos Estados Islâmicos a mesma coisa. Daí você não tem ideologia só, mas você tem uma religião anticristã, o islamismo, e por causa da religião, dessa ideologia, dessa religião, junta-se com o poder de fato, matar. E você tem o que tem no Afeganistão, no Iraque, em todos os países islâmicos, você tem opressão e tem morte de cristãos. Você tem uma religião anticristã unida com um poder Aqui no Brasil não poderia ter isso, porque aqui no Brasil nós não temos esse poder político, ainda, mas não temos esse poder político de executar. Nós até temos alguns que gostariam, certo? Ideologia até tem, mas nós não temos no Brasil, temos a nossa Constituição e ela não permite matar os cristãos. Já nos países comunistas e nos países islâmicos, nós temos ideologia, religião anticristã, unido a estados absolutistas ou estados que podem exercer e que exercem a morte ou a perseguição, né, aprisionamento dos cristãos. Mas hoje, então, é mais ideologia e religião anticristã. Eu vou primeiro ler o texto como um todo e depois explicar partes, tá? Mas acompanhe, eu quero primeiro ler o texto como um todo, para vocês depois verem, eu vou pegar outros lugares do Apocalipse, e vocês precisam primeiro ter a noção do texto, para depois ver como isso aparece em outros lugares. Então vamos lá. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. É uma outra besta, saía da terra, 2 chifres como cordeiro. Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Lembra o que Jesus falou? Acautelai-vos, virão falsos profetas, lobos vestidos de ovelhas. Lobos, dragão, é dragão, mas vestidos como ovelha, parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, essa característica, parece cordeiro, aparece como cordeiro, mas fala como dragão, é exatamente a característica. Mas vamos lá, mais algumas características da besta que emerge da terra. Ela exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. Portanto, essa segunda besta é aliada da primeira e converge para ela, tá? Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta. Portanto, a segunda besta é a que leva a primeira besta, e que leva à adoração da primeira besta, inclusive, cujo ferimento mortal havia sido curado. Essa questão do ferimento mortal havia sido curado, eu já comentei no estudo passado, então não vou voltar para ela agora, mas fixem isso, então. Primeiro, ela parece cordeiro, mas fala como dragão, né? Lobos em pele de cordeiro. Fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Ela leva a adoração da primeira besta. Continuando. E realizava grandes sinais, anotem isso, é característica da besta que emerge da terra, realizar grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu. Notem uma coisa estupenda. À vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Quer dizer, esses sinais são enganadores. E através dos sinais milagrosos, miraculosos, sensacionais, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada contudo revivera. Então aqui já tem mais sinais, os grandes sinais que ela vai fazer, e vai enganar os habitantes da terra. Continuando. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Vejam, tem poder, inclusive, para matar, fazer com que fossem mortos os que se recusassem a adorar a imagem. Tá? Anotem isso aí, porque nós já vamos seguir, vocês vão ver isso, a aplicação disso, mas tem que ter isso aqui em mente, tá? Tem poder,
vai fazer realizar sinais miraculosos, grandes sinais, vai enganar, vai ter poder, inclusive, para fazer matar os que se recusem a adorar a imagem. Próximo. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui aparece, então, finalmente, né, essa questão da marca da besta, que, pessoal, eu não vou entrar nela hoje, mas eu vou fazer um último estudo na semana que vem sobre o capítulo 12, daí eu comento um pouquinho essa marca da besta aqui, tá? Mas então, vamos ficar nisso daqui, porque isso aqui vai aparecer daqui a pouco de novo. Obrigou, né, todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, ou seja, todos, a receberem certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Qual é o número do seu nome ou a marca? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666, ou seja, o famoso, né, 666 do Apocalipse, que é o número da besta. Então eu não vou conseguir explicar esses últimos 2 versículos, mas no próximo estudo eu vou tocar nesse assunto meio rapidamente, mas sim, toco na semana que vem. Por hoje eu vou ficar mais os primeiros versículos. Então vamos voltar lá agora vocês viram as características gerais, lemos todo o texto da besta que emerge da terra e as suas características. Agora notem. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres. A primeira besta, a besta que emergiu do mar, tinha 10 chifres. E em cada chifre uma coroa, ou seja, 10 coroas, simbolizando, o chifre simboliza o poder, simboliza todo o poder, toda a autoridade. Então, tem essa primeira besta que emerge do mar, ela é a que tem a autoridade, ela é que tem o poder, que exerce o poder. Já essa segunda besta, ela só tem 2 chifres. Aparentemente, ela, né, 2 chifres como de cordeiro. Então, aparentemente ela é mais indefesa, mas é a aparência. Ela não tem toda aquela autoridade, o poder que a primeira besta tem. A sua característica é outra. 2 chifres como cordeiro, que fala como dragão, né? Dragão, Satanás. Então está a serviço de Satanás, fala como Satanás. Satanás é o enganador, aquele que desde o jardim do Éden enganou com palavras sedutoras Eva, falsas, né? Come aí, Eva, né? Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, né? Palavras sedutoras, fala como dragão, tá? Quem é? E aqui vejam, nós temos até agora o dragão se põe na areia, o dragão convoca a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, dragão e as 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra. Agora vejam como, e o Apocalipse é cíclico. O Apocalipse, as 7 trombetas, os 7 selos, então você vai até o 7º selo, já começa o próximo ciclo. E daí você tem um outro ciclo, e quando você termina outro ciclo, começa o outro ciclo, e assim vai. Então, às vezes, ele vai se repetindo. Não é outra coisa, às vezes é a mesma coisa. Capítulo por capítulo, ele vai se repetindo, né? E vai reforçando algumas coisas, vai dando outras nuances, mas está falando da mesma coisa. Agora vejam como, nos próximos capítulos, essa besta que emerge da terra, como ela aparece. Apocalipse capítulo 16. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então nós temos o dragão, a besta, que é a besta que emerge do mar, e o falso profeta. Na verdade, então,
a besta que emerge da terra é esse falso profeta. Já no capítulo 16 já é descrito como falso profeta, já é mais identificado, tá? E vejam como combina. 3 espíritos malignos são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Qual é a característica da besta que emerge da terra? Sinais miraculosos. Realizam sinais miraculosos, eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, a besta que emerge da terra, esse falso profeta, está seduzindo as nações e aglutinando as nações para a batalha desse grande dia, né? Aglutinando as ações para a besta que emerge da terra. Vamos ver outro, Apocalipse 19 agora. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos. Quem realizou sinais miraculosos? O falso profeta. E quem foi preso? Então, a besta, que é a besta que emerge do mar, a com 10 chifres, a que tem toda a autoridade, todo o poder, e o falso profeta. Então, notem, então, repetidamente, quem é? Os próximos capítulos caracterizam bem quem é essa besta que emerge da terra. É o falso profeta, é um falso profeta. O lobo em pele de cordeiro. O cordeiro que parece cordeiro, mas que fala como dragão. Falso profeta, né? Que realiza sinais miraculosos em nome dessa besta, porque ele trabalha para a besta, com os quais ele havia enganado, ó, característica, enganado, falso profeta, os que receberam a marca da besta, justamente a besta que emerge da terra, e adoraram a imagem dela. Foi assim que terminou o nosso texto. Ela leva a adoração da imagem da besta que emerge do mar. Então vejam, está bem caracterizado quem é a besta que emerge da terra, o falso profeta. Terminando, Apocalipse 20, 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados os seus 2 emissários, né? A besta e o falso profeta. Então vocês veem novamente o diabo, que é o dragão, a besta, que é a besta que emerge do mar, e o falso profeta, que é a besta que emerge da terra. Então, muito bem, queria mostrar isso para vocês, só para não deixar dúvida nenhuma de quem é que a gente está falando. Bom, a gente não sabe de quem, né? Personificar isso numa pessoa, e nem sei se a gente precisa personificar numa pessoa, apesar de que no fim dos tempos, tudo indica que isso vai ser de fato personificado em uma pessoa. Tanto a besta que emerge do mar, num poder político e talvez até numa pessoa personificada no final dos tempos. E no final dos tempos, esse falso profeta, tudo leva a crer que vai ser personificado também. Quer dizer, vai ter um falso profeta que realmente alinha forças com esse poder político dessa pessoa, que inclusive pode ser que seja literal essa profecia de que ele parece ter sido morto, mas ressuscitou ou reviveu de alguma forma, né? Miraculosa, que chama atenção. Enfim, no final parece que se personifica, mas isso não quer dizer que no decorrer das épocas nós já temos essas atuações das 2 bestas, né? Nessas ideologias, nessas religiões anticristãs, nos poderes anticristãos, que sim, no final se aliam. Muito bem. Exercia, Apocalipse 13, 12, exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então ele leva a adoração da primeira besta, tá? E quanto mais, pessoal, quanto mais o tempo se aproximar do fim, de fato, essas 2 bestas vão trabalhar em absoluta sintonia.
E a besta, essa ideologia e essas religiões, elas vão servir aos propósitos da autoridade maior que tem os 10 chifres, as 10 coroas, ou seja, a besta que emerge do mar, o poder político, né? Esse líder ou esse poder que vai aglutinar as nações. E a ideologia está a seu serviço e leva à adoração, né? Leva os habitantes a adorarem a primeira besta. Essa é uma característica muito interessante. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra. Quem fez descer fogo do céu à terra? Elias, no Antigo Testamento, quando Elias está no monte e está enfrentando os 450 profetas de Baal. E enquanto os profetas de Baal não puderam fazer descer fogo do céu, Elias fez descer fogo do céu. Orou e Deus fez descer fogo do céu, que consumiu os sacrifícios. A água e as pedras e tudo, né? Mas então foi uma mostra visível do poder de Deus. Agora vejam que essa besta, né, esse falso profeta, ele realiza grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu. Quer dizer, a leitura, muitas vezes, e é uma leitura falsa, mas enganosa, bem característica do falso profeta, dá a entender que seja uma coisa boa, dá a entender que seja uma coisa divina, e engana muitos. Então, como isso é... A gente tem que ter olhos abertos para conseguir diagnosticar. E só temos olhos abertos com a palavra de Deus. Cientes da palavra de Deus, a gente consegue ler os enganos de Satanás. Senão a gente cai igual patinho nelas, tá? Ele realiza grandes sinais, sublinhe isso, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, grandes sinais, sinais tremendos vão acontecer à vista dos homens, não é escondido, é à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, contudo revivera. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta. Então, pode ser que isso hoje não seja literal, mas tudo leva a crer que no final dos tempos isso vai ser mais literal e que realmente vai ter uma imagem, uma personificação de uma grande autoridade, e que esse falso profeta vai levar as pessoas com os seus prodígios, com os seus sinais, com os seus, né, feitos miraculosos, como descer fogo do céu, vai levar as pessoas à adoração dessa besta que emerge do par, desse poder político, e até talvez de uma imagem em honra a essa besta. Tá? Agora vejam como essa linguagem é uma linguagem que não é nada nova. Jesus já falou isso quando Jesus falou dos sinais e os tempos em Mateus capítulo 24. Vejam, Jesus disse, Mateus 24, 21, quando Jesus está falando do sinal do fim dos tempos. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Notem o que eu estou mostrando para vocês, e por isso eu já falei que, de certa forma, eu sou pessimista quanto ao futuro. O futuro é grande tribulação. O futuro é Satanás e as suas forças, essas bestas, aliando os seus poderes contra os cristãos. O fim, nós já vimos na besta que emerge do mar, é esses poderes aliados, inclusive, vencendo os cristãos. Eles têm poder para vencer os cristãos. Então, notem como essa linguagem de Apocalipse combina perfeitamente com o que Jesus já falou em Mateus 24 sobre o fim dos tempos. Haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Deus vai permitir
Se isso daqui que Jesus está falando for Apocalipse capítulo 20, nós teríamos mais ou menos o seguinte quadro. Jesus diz, se aqueles dias não fossem abreviados. O que nós temos em Apocalipse capítulo 20 é o dragão, Satanás, sendo solto nos últimos tempos por breve tempo. Breve tempo. Deus permite que ele seja solto e então ele vai exercer poder pleno, mas, diz Apocalipse 20, por breve tempo, por um breve tempo. E talvez seja exatamente isso que Jesus esteja falando aqui. Se aqueles dias não fossem abreviados, esses dias de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, diz Jesus. Mas grande tribulação. Agora vejam, Jesus continua, próximo versículo. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, exatamente besta que emerge da terra. Falso profeta realizando sinais e maravilhas. Jesus já falou isso quando Jesus falou do sinal do fim dos tempos. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, quando a gente cruza o que Jesus falou com o que Apocalipse fala, se fecha completamente. Entende? Então, meus irmãos, às vezes a gente não gosta de estudar o Apocalipse. Mas vejam a importância de estudar. O que Jesus está falando, nós temos um quadro ainda mais detalhado, um quadro ainda mais amplo no Apocalipse. E isso, se Jesus falou, e se Jesus ainda repetiu isso no Apocalipse, ele quer que nós saibamos o que vem. Ele quer que nós, em Apocalipse 24, 25, quando ele está falando do final, é quando ele fala das 10 virgens, das 5 prudentes e das 5 nécias, que não foram prudentes, daquelas 5 prudentes que estavam esperando a vinda do noivo e das outras que não estavam esperando. Tudo isso se fecha. Jesus quer prudência, Jesus quer compreensão e Jesus antecipa. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, né? Então, vamos conhecer o Apocalipse, vamos conhecer esses sinais, vamos saber mais sobre essas forças políticas anticristãs que eu vejo tranquilamente agindo hoje. Vamos ter consciência das ideologias anticristãs e das religiões anticristãs e dos falsos profetas que vão surgir, enganando muitos e levando à adoração da besta, né? Não de Deus, mas da besta. Então aqui é o que Jesus disse. O que é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo acrescenta fatores. Vamos lá para o apóstolo Paulo agora. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2:3. Paulo falando sobre a vinda do anticristo. Não deixem que ninguém os engane, diz Paulo. Antes daquele dia virá a apostasia. Antes daquele dia. Que dia? Quando ele fala assim, é o dia do Senhor, é a volta de Cristo. Antes da volta de Cristo, virá a apostasia. O que é a apostasia? O afastamento de Deus. A renúncia de Deus. O falso profeta vai levar as pessoas a renunciar a Deus. Meus irmãos, preste atenção. Nós temos muitas pessoas nominalmente cristãs.
nominalmente cristãs, porque na prática elas não vão na igreja, não leem a Bíblia, não oram e na prática elas não são. Mas nominalmente são. Só que vocês notam também que o número dos ateus cada vez aumenta mais. A renúncia a Deus como algo de que não vale a pena se crer, não vale a pena se acreditar, a renúncia a Deus, a ideologia, né? As ideologias anticristãs, e eu só vou falar aqui rapidamente e não vou ter tempo para explicar o que eu tenho absoluta convicção, mas uma das ideologias anticristãs vigentes hoje e pelas quais o falso profeta está fazendo muitos renunciarem é evolucionismo. Anotem, evolucionismo não é ciência, não se comprova, tá? Evolucionismo não se comprova cientificamente, é teoria, mas é teoria ensinada nas escolas, ensinada por aí, como se fosse a verdade. Como se fosse a verdade, e é uma mentira deslavada, que tira Deus da criação, que tira Deus de fora da história. E uma hora dessa a gente pode conversar sobre isso de uma forma mais profunda. Isso tem influências éticas, isso tem influências totais. No momento que você tira Deus da criação, você tira Deus do tudo. E Deus já não faz sentido. É um mundo sem Deus. Evolucionismo é ideologia não cristã e que está fazendo milhares de pessoas renunciar a Deus. Mas são pessoas já que já eram apenas nominais também. Mas vamos lá. Então, antes do dia do Senhor, diz Paulo, virá a apostasia, que é justamente os últimos tempos, quando o diabo é solto, quando as bestas agem, quando as bestas se aliam. Nós temos essa confluência de fatores políticos, ideológicos, de religiões não cristãs, e nós temos essa grande apostasia, esse afastamento de Deus, essa renúncia de Deus, em que o amor se esfriará de quase todos. Apocalipse capítulo 24, sinal do fim dos tempos de Jesus, enfim, tudo se fecha. E então será revelado o homem do pecado, diz, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado e filho da perdição? Qual é a característica? Segundo Tessalonicenses, Paulo falando. Então, este, né, homem do pecado, filho da perdição, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Ele se volta, é um anticristo, literalmente. Se exalta acima de tudo que se chama Deus, vai esculhambar com Deus, vai fazer pouco caso de Deus, né? Tudo que é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Certo? Então é o total anticristo, o falso profeta. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Segundo a ação de Satanás. Com todo o poder. Com sinais e com maravilhas enganadoras. Fecharam? Apocalipse, besta que emerge do mar. Falso profeta, com sinais e prodígios, fazendo descer fogo do céu, com todo o poder de Satanás. Jesus, falso profeta, profetiza o falso profeta, que vai fazer sinais, prodígios, no céu e na terra. Com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras, o objetivo é enganar. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Eles rejeitaram o amor à verdade. E tem muita gente rejeitando o amor à verdade, que os poderia salvar. Eles preferem crer na mentira do falso profeta do que na verdade de Deus. A verdade lhes parece mentira e a mentira lhes parece verdade. Falso profeta, né? O engano, a sedução, palavras enganadoras. Característica do falso profeta. Mas então vejam novamente como é característica do falso profeta sinais e maravilhas enganadoras. E eu quero que vocês se atentem para isso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu não acho que seja necessariamente o falso, não é esse anticristo aqui, pode ser um pequeno anticristo. Os que
já foram membros das minhas igrejas, já me ouviram falando, e eu não fico falando toda hora, tá? Mas de vez em quando eu falo sobre o Espiritismo. Espiritismo está aqui, e eu quero só frisar hoje de novo aqui, ó. Sinais e maravilhas enganadores. Sinais e maravilhas, com todo o poder de Satanás. Satanás tem poder? Sim. Pode fazer sinais e maravilhas? Sim. Fazer fogo do céu? Sim. Muita coisa que acontece no Espiritismo é engano, é enganação. Isso já foi comprovado. Muitas das curas mediúnicas é enganação. Tá certo. Agora, eu, Paulo, não nego de forma alguma, pelo contrário, que no Espiritismo podem acontecer curas, sim. E eu acho que muitas acontecem. E que muitos milagres acontecem. Milagres, coisas sobrenaturais acontecem. Curas sobrenaturais acontecem. Sobrenaturais, sim. De Deus, não. Tem algo acontecendo lá? Sim. Quem eles evocam? Quem eles evocam para as curas mediúnicas? Os espíritos. Os espíritos, se a gente voltar lá para Deuteronômio, capítulo 18, se não me engano. Os médiums, os que têm contatos com os mortos, as necromantes, aqueles que têm contato com os espíritos dos mortos, que já morreram, né? Chico Xavier. E agora vejam, Chico Xavier, a imagem do anjo, um homem, né, carinhoso, amável, né, faz as curas mediúnicas, sem cobrar nada, e cura. E a pessoa de lá sai curada. Prodígio, sinais. Esse homem não é de Deus? Claro que esse homem só pode ser de Deus. O que é o Espiritismo? Espiritismo, Jesus não é o Salvador, Jesus não é o Cristo. Tá? Vai conversar com o espírita convicto? Jesus não é o Cristo. Jesus não é o Salvador. Espiritismo não tem Jesus como Salvador. Jesus é um espírito de luz. Completamente diferente. Então, notem que sinais. Essa questão, tem muitos que estão sendo enganados por sinais de falsos profetas. Poder de Satanás envolvido. Lobos em peles de ovelhas. Eu só citei o Chico Xavier e o Espiritismo. Eu acho que as coisas vão ser diferentes, inclusive. Mas é um poder que afasta de Cristo hoje. Enfim, só para vocês entenderem como isso aqui é sutil. Agora, imaginem que, não é isso, tá? Mas só imaginem. Imaginem que Chico Xavier ressuscitasse. Daí, aquele que morreu, mas reviveu, diz ali, né? É uma das características, como é que é? Agora já está longe o texto. Mas imaginem que Chico Xavier revivesse, porque uma das características da besta lá é que parece ter sido morta, mas está viva. E daí? Daí pareceria a comprovação da verdade, de que esse eu fazer estátua de Chico Xavier. Compreende? Então vejam como é fácil do falso profeta, com sinais e com poder de Satanás, fazendo maravilhas, enganar. E diz até que enganar, se possível, os eleitos, diz o apóstolo Paulo. Então, é muito sedutor, é muito enganador. O cordeiro que fala como dragão. E olha, então, atentem-se, essa é a estratégia da besta que emerge da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, contudo revivera. Está aqui, ó. A besta que fora ferida pela espada, contudo revivera.
Se isso acontecer, vai chamar atenção e vai parecer comprovar que esse líder é verdadeiro e que merece ser seguido por todos, né? Olha, afinal, olha o que ele fez. Mas então, essa união, esse falso profeta, ele leva a fazer uma imagem em honra à besta. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Deixa eu pegar essa parte aqui, fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Nós já temos exemplos históricos disso. Então, com isso eu quero dizer, não é difícil disso voltar a acontecer. Não é difícil disso acontecer no futuro de novo. Veja o que aconteceu na época de Daniel e dos amigos dele. A estátua de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha de chão. Quer dizer, era adoração à imagem de Nabucodonosor. 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Imensa imagem. E as pessoas tinham que adorar, tinham que se prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor. Isso daqui não é uma coisa nova, isso já aconteceu, né, na época aqui. Foi por isso que... Daí, agora notem o seguinte, eu vou acrescentar mais uma partezinha lá embaixo, olha. Alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que não tinham se prostrado diante da imagem do imperador, porque eles só adoravam Deus. Eles só adoravam Deus. Foram jogados na fornalha de fogo, na fornalha acesa. Mas quem foi que denunciou? Os astrólogos. Religião. Besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra aliada ao poder político dominante. Estão vendo? Isso já aconteceu na época de Nabucodonosor. Os falsos profetas, essa religiosidade falsa que coopera para a besta. E isso, eu só estou dando exemplo do passado, porque isso pode voltar a acontecer, e pelo que tudo leva a crer, vai voltar a acontecer de uma maneira muito aberta e provavelmente personificada em pessoas no fim dos tempos. Mas não foi só Daniel. Os faraós egípcios eram considerados divindades e tinha que se prestar culto para eles. Os imperadores romanos tinham o culto ao imperador e as pessoas tinham que se prostrar e adorar os imperadores como se fossem deuses, né? O César. Lenin na Rússia, inúmeras estátuas espalhadas de Lenin na Rússia. Mao Tse-tung na China, países comunistas, né? Inúmeras imagens espalhadas, milhares enquanto as cruzes foram queimadas na China, estátuas de Mao Tse-tung foram espalhadas pela China e estátuas de Lenin foram colocadas nas praças, né, espalhadas pela União Soviética. Enfim, estátuas de imperadores que eram adoradas como deuses, prestadas reverência, né? E nós temos a ideologia levando para poderes políticos. Nós já estamos aí com 47 minutos e eu quero terminar. Eu quero resumir com as palavras do apóstolo Paulo, que foi, de certa forma, essa minha motivação para passar esse estudo sobre essas duas bestas do Apocalipse com vocês. Eu quero que vocês se mantenham atentos e nós temos que nos manter atentos para esses poderes políticos anticristãos, para esses poderes ideológicos anticristãos, para esses poderes religiosos anticristãos e para
confluência de tudo isso, quanto mais o tempo se aproxima. Uma confluência de tudo isso, resultando cada vez mais uma perseguição maior aos cristãos. Tá? Resumo com as palavras de Paulo. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. No dia mau. E permanecer inabaláveis. Vistam a armadura de Deus, meus irmãos, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, fiéis até a morte, para podermos herdar a coroa da vida eterna. Semana que vem eu vou comentar um pouco sobre esse 666, esses sinais aí da besta, né? E também sobre o capítulo 12 de Apocalipse, terminando o capítulo 12, de certa forma é um resumo aí da história, um resumo do Novo Testamento, e eu acho que vale a pena a gente dar uma rápida olhada no capítulo 12, não em todo ele, porque ele é bem extenso, mas uma parte dele, e um pouco sobre esses sinais aí bem, de certa forma, interessantes, esses sinais da besta aí, vale a pena a gente pensar um pouco neles também.